o primeiro momento que marcou a vida do Senhor Jesus Cristo. Conforme prometemos na mensagem anterior, estamos aqui para falarmos sobre os momentos que marcaram a vida de Jesus. Primeiro deles, o seu nascimento. Está escrito em Lucas capítulo 2, versículos 8, 9, 10 e 11. O versículo 8 relata que os pastores estavam nas campinas de Belém. Era muito comum na época, quando Jesus nasceu, os pastores da Palestina cuidarem dos seus rebanhos durante a noite, guardá-los dos predadores. E uma daquelas noites fria, daquelas noites de muito trabalho para os pastores, estavam eles lá no relento, reunidos, quem sabe comentando entre si sobre a dureza do trabalho durante o dia, a canseira do trabalho durante o dia, os acontecimentos que aconteceram em relação ao rebanho, como eles conseguiram livrar algumas ovelhinhas da boca do predador, do leão, do lobo ou outro predador qualquer. E foi aquele momento silencioso entre eles, prorrompido diretamente dos céus, com uma notícia que encheu o coração de alegria, não apenas deles, mas também de todos nós. O versículo 9 do capítulo 2 de Lucas vai dizer para nós o seguinte: E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e eles tiveram grande temor. Eles ficaram com medo num dado momento, quando a glória de Deus apareceu. O verso 10 diz: E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Verso 11 diz: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Jesus nascia. O primeiro acontecimento na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu nascimento. Mas o que isto vem dizer a nós? O que isto vem comprovar de acordo às Escrituras? O que o nascimento de Jesus explica sobre as profecias da Bíblia Sagrada? Ele veio para cumprir as profecias que diziam a respeito dele. Eu separei apenas 3 delas para a gente estar mostrando aqui, ou aliás 4 delas para estarmos mostrando aqui como a Bíblia se cumpre de maneira cabal, e ela se cumpriu na vida de Jesus. Portanto, podemos dizer que a vida de Jesus marca o cumprimento das profecias de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A primeira profecia sobre Jesus. O próprio Deus, falando com a serpente, disse: Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. E da sua semente nascerá alguém e que esmagará a cabeça da serpente. Jesus estava dizendo ali naquele momento que Jesus viria nascido de uma mulher, como descendente de uma mulher, para derrotar Satanás. Eu vou fazer questão de ler o texto conforme está escrito. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Estava dizendo que Jesus nasceria de uma mulher, como descendente da mulher, como semente da mulher, e que Jesus travaria uma guerra contra o mal neste mundo, o sistema do mal que Satanás implantaria e que ele implantou no coração de Adão lá no Jardim do Éden, mas no final das contas, a cabeça de Satanás seria esmagada. Jesus seria o vencedor. E ele conseguiria ferir Jesus, mas apenas no seu calcanhar. Está falando das feridas do Senhor Jesus,
com as quais ele seria ferido durante o tempo da sua vida neste mundo. Mas tudo isso está acontecendo no momento do seu nascimento. Mas há uma outra profecia que está escrita relacionada a Jesus. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. O mesmo Senhor de Gênesis capítulo 3, verso 15, daria um sinal. Ele diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. A virgem dará à luz um filho. Jesus é o primogênito, único e o primeiro e único filho de Deus. Maria teve outros filhos, é claro, segundo a Bíblia Sagrada, mas para Deus ela daria à luz um filho, como filho da promessa, o Salvador do mundo. Ele disse que ela daria à luz um filho e chamaria o seu nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A profecia está dizendo que uma mulher daria à luz um filho. O seu nome seria Emanuel. Essa mulher seria Maria, a mesma citada em Gênesis capítulo 3, verso 15, agora está sendo citada 700 anos antes de Jesus nascer, citada pelo profeta Isaías, é claro, uma profecia inspirada por Deus e que haveria de se cumprir. O seu nome significa muito, Deus conosco. Jesus disse isto quando ele esteve aqui. Em João capítulo 3, ele disse, eu vou e venho para vocês, eu não deixarei vocês órfãos. E quando ele foi para a glória, ele enviou o Espírito Santo para estar conosco. Em Mateus capítulo 28, ele diz, e eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Portanto, o nome Emanuel, que significa Deus conosco, está relacionado a Jesus. Portanto, a segunda profecia na vida de Jesus está se cumprindo. Mais uma terceira profecia foi proferida pelo profeta Miqueias. No capítulo 5, versículo 2 da sua profecia, ele diz, e tu, Belém Efrata, guarde este nome, por favor. E tu, Belém Efrata, posta que pequena entre as milhares de Judá, ou os milhares de Judá, de ti sairá o que governará Israel. Quer dizer, de Belém viria o Salvador, o Senhor, aquele que governaria Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Muito clara a profecia do profeta Miqueias. Ora, Jesus nasceria em Belém, da Judéia, ele viria para julgar Israel como rei de Israel, e ele se sentaria no trono de Davi, de onde ele descendeu, da tribo de Judá, mas também a sua saída, o seu nascimento, o seu aparecimento primeiro neste mundo, a sua primeira aparição neste mundo através do nascimento aos olhos humanos, seria desde os tempos antigos, quer dizer, ele é antes da eternidade. E realmente a Bíblia Sagrada diz isto, que ele é antes que os tempos foram criados, porque ele é Deus. Por exemplo, João capítulo 1, versículos de 1 a 3 está escrito, no princípio era o verbo, a palavra, está falando de Jesus como princípio da criação de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Fica muito claro que nessa questão Jesus é antes da eternidade para cumprir-se o que disse o profeta Miqueias no capítulo 5, versículo 2, pode conferir aí na sua Bíblia. Nessa questão, Jesus é antes de tudo e antes de todos, porque ele é o princípio. Ele disse em algumas partes da Bíblia, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Sou o primeiro e sou o derradeiro. Portanto, o profeta tinha razão quando profetizava, dizendo que Jesus
seria, os seus tempos anteciparia os tempos antigos e seria desde os tempos da eternidade, porque ele estava com Deus no princípio e ele está com Deus no fim de todas as coisas. Jesus nasceu. Agora vamos ver o seu próprio nascimento, como ocorreu. Vamos ver se realmente as Escrituras têm razão quando fala em Gênesis, quando fala em Isaías sobre o menino que nasceria de uma virgem, quando fala em Miqueias que ele nasceria na cidade de Belém, há milhares de anos atrás. Será que realmente essas profecias se cumpriram cabalmente conforme está escrito? Vamos lá. Eu disse que o nascimento de Jesus marcou um tempo inesquecível na nossa vida. Ele veio cumprindo as profecias. Vejamos então, Lucas capítulo 1, versículo 30, diz o seguinte. Lucas capítulo 1, verso 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Aqui o anjo aparece no tempo de Jesus, nos dias anteriores ao nascimento de Jesus, da sua concepção, para anunciar à Virgem Maria, que ela foi achada justa diante de Deus. Alguém que Deus poderia confiar através da qual Jesus viria ao mundo. Deus achou graça aos seus olhos. Ou tu achaste graça aos olhos de Deus. Foi agraciada aos olhos de Deus. Chega no versículo 31, o anjo diz o seguinte: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lembra que o profeta, milhares de anos atrás, disse que da virgem nasceria um filho? O anjo confirma categoricamente esta palavra: do teu ventre nascerá um filho, e porás o seu nome Jesus. O profeta diz que o seu nome seria Emanuel, quer dizer Deus conosco, e esse nome seria Jesus, além de ser o Salvador do mundo, aquele que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A profecia se cumprindo de maneira cabal. Verso 38 do capítulo ainda 1 do livro de Lucas, verso 38, vai dizer para nós o seguinte: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Maria agora se oferecia como instrumento de Deus, através do qual a profecia haveria de se cumprir. É exatamente assim a nossa salvação. Ou a gente se permite, a palavra de Deus relacionada à salvação se cumpre em nós, ou jamais se cumprirá. Se Maria tivesse se fechado ou se negado a ser um objeto do cumprimento da profecia de Jesus, Jesus não teria nascido dela. Mas ela considerou a palavra de Deus, creu na palavra de Deus e ela auto se oferece para que a palavra de Deus, a profecia se cumprisse nela. É lindo a gente poder ver a história de Deus e o que lemos em Romanos capítulo 8, verso 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Maria era uma pessoa chamada segundo o propósito de Deus para que a palavra de Deus se cumprisse, no caso aqui, no nascimento do Senhor Jesus. O capítulo 2 de Lucas, versículo 4, é muito interessante. Diz o seguinte: e subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré. Se lembra que o profeta Miqueias, milhares de anos, citou Nazaré, como Belém, como sendo a cidade onde Jesus nasceria. Aqui agora sobe José, que estava desposado com Maria, embora não a tivesse conhecido como mulher, e eles subiram agora para Nazaré, para Belém, a fim de cumprir-se o que o profeta vaticinara há milhares de anos atrás. Lembre-se, José casado com Maria, mas não a conheceu até que deu à luz
a seu filho primogênito Jesus, para cumprir a profecia que Jesus nasceria de uma virgem. Ela não conhecia homem, até que Jesus nasceu. E aqui o texto diz, e subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Deus, chamada Belém, cumpri-se então o que disse o profeta Miqueias, porque era da casa e família de Davi. Tudo se encaixa de acordo com o que o profeta profetizara sobre o Senhor Jesus Cristo. Agora, Jesus nasce em Belém. Quando o tempo de Deus completou, ele veio e nasceu. Quando o tempo de Deus completou para se cumprir as Escrituras, Jesus então nasceu. Aí diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para cumprir-se a profecia que estava escrita. E se cumpriu então essa profecia em Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. Eu vou repetir a leitura do texto. E o anjo lhes disse, falando aos pastores, não temais, porque eis aqui vos trago nova de grande alegria, ou novas de grande alegria, que será para todo o povo. Ele traria agora notícias boas. Novas quer dizer o Evangelho. Nascia o Evangelho de Deus na pessoa de Jesus, aquele Evangelho que for anunciado em Abraão. É interessante no capítulo 12 de Gênesis. E ele diz no versículo 11, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus agora nascia para cumprir-se as profecias. Nessa questão, Jesus estava nascendo debaixo de profecias para cumprir tudo aquilo que a Bíblia Sagrada falara sobre ele. Eu espero que você tenha compreendido que o nascimento de Jesus foi o primeiro acontecimento, o primeiro momento da sua vida e um momento que nos traz muita felicidade, muita alegria, porque nasceu o nosso Salvador, para trazer salvação a todo aquele que crê. Que, à semelhança de Maria, você possa também permitir que Jesus venha cumprir a sua palavra na sua vida. Ele disse, todo aquele que ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou, tenha a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Mais tarde, Maria vai se gloriar em Deus, o seu Salvador. Ela creu na palavra, ela creu na profecia, por isso foi salva pelo seu próprio Filho Jesus Cristo. Somos salvos pela graça, mediante a fé, no sacrifício do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Espero que eu tenha podido te ajudar nesse sentido, com o primeiro momento da vida do Senhor Jesus, que seja também este o primeiro momento da sua grande felicidade, conhecendo Jesus como Salvador pessoal. Vamos orar. Pai querido, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua graça, obrigado por Jesus que veio ao mundo, obrigado por ele que nos salvou através da sua morte, sepultamento e ressurreição. Nós oramos pelas pessoas que estão nos assistindo neste momento, pelas suas famílias. Guarda-nos de todo mal, no nome de Jesus. Amém. Meu forte abraço. Na próxima mensagem estaremos citando o segundo momento da vida de Jesus, se Deus nos permitir.